para você. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Cuidados no Envelhecimento de 2023. E para quem não me conhece, eu sou Heron Bonfim, eu sou cardiologista, trabalho com a área de cardiologia do esporte e cardiologia preventiva. E nesse canal a gente fala da viagem do envelhecimento. Quando a gente nasce, a gente começa essa viagem e é uma viagem que a gente vai fazer, a menos que a gente morra jovem, não é isso que a gente quer. E a gente está aqui para falar sobre como não morrer jovem e sobre como chegar na terceira idade, como a gente ter saúde na terceira idade, qualidade de vida na terceira idade. E para isso, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é hábitos saudáveis, né? E para isso, minha convidada hoje é Paola Porto, psicóloga comportamental, pós-graduada em marketing, e nos últimos anos ela está se dedicando nos estudos e especializando em formação de hábitos com base na psicologia comportamental. Bem-vinda, Paola. Perfeito, obrigada. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, vai ser uma honra conversar sobre isso, um tema que eu tanto adoro, né? Hábitos, como desenvolver hábitos saudáveis e o mais importante, duradouros, né? Isso, é isso que a gente está falando. Esses hábitos têm que ser para a vida, para viver bem, para a gente chegar na terceira idade com esses hábitos e poder viver bem. Paula, a gente fala sempre aqui, todo podcast a gente lembra aqui que envelhecimento, longevidade, talvez seja a coisa que mais provoque curiosidade e vontade no ser humano, né? Acho que é o tema mais recorrente que a gente encontra em Hollywood, por exemplo. Quantos filmes não falam da juventude eterna, seja do Santo Grau, Fonte da Juventude, né? Como se manter belas, atrizes sempre bonitas e todo mundo querendo aquela receita. Como é que eu vou ficar bonita? Como é que eu vou ficar jovem para sempre, né? E aí eu lembro muito que quando a gente fala em viver muito, a gente tem que lembrar, obviamente, do óbvio. Que a gente não pode morrer cedo, né? E a gente, para não morrer cedo, a gente vai lembrar das principais doenças que provocam morte. Em primeiro lugar, as doenças do coração, em segundo, o câncer, e em terceiro, as doenças pulmonares obstrutivas. E são doenças relacionadas ao comportamento. São doenças de hábitos de vida, de estilos de vida inadequados. São doenças evitáveis, né? São doenças evitáveis, né? A gente sabe que existe uma participação genética nessas doenças, mas que até esse dado genético ele é modificado pelos hábitos. E como é que a gente cria hábitos saudáveis? Bacana. Você fez uma introdução perfeita, né? As pessoas querem um gatilho, querem um caminho rápido, né? Mas, na verdade, não existe. A gente tem que ir construindo dia a dia para chegar ao resultado. Né? Ninguém chega ao resultado do nada, de uma hora para outra. É uma construção, é um passo a passo. E esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem quando querem construir bons hábitos. É ir com muita sede ao pote. Né? Querem fazer coisas grandes, extraordinárias, enquanto é o que você falou, é o básico que tem que ser feito. E a gente negligencia esse básico de tão básico que é, sabe? Tem um livro chamado Garra, da Angela Lee, que ela diz o seguinte, ela chegou à seguinte conclusão, né? Tem vários estudos, ela conta vários estudos no livro, e um desses estudos chegou à seguinte conclusão, que a excelência ela é trivial, ela é feita de várias coisas de formas repetidas, só que coisas básicas, nada tem de extraordinário. Então, é isso que a gente tem que focar no nosso dia a dia, nas coisas básicas, para que a gente consiga chegar a um resultado. E não querer um atalho para chegar a esse resultado fácil, porque não existe. Não existe pílula milagrosa, não existe caminho rápido, né? Tudo é uma construção que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. E existem alguns pontos que são muito importantes na formação de bons hábitos. Esse a gente vai falar ao longo do podcast aí que são pontos que são importantes a serem trabalhados, né? Um ponto importante é saber recompensar o processo. Muitas vezes a gente fica focado no objetivo final. Ter em mente o objetivo final é de extrema importância. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Agora, o caminho que a gente vai percorrer para chegar a esse resultado é que deve ser nosso foco. Nosso foco deve estar ali.
nesse caminho, nesse passo a passo, nesse dia a dia. E saber recompensar esse processo, saber curtir o processo para que a gente consiga se manter constante nele. Né? Se a gente não curte, se não for prazeroso para a gente, o resultado vai ficar muito distante. A gente vai desistir no meio do caminho, a gente vai cansar, não vai ser prazeroso. Ninguém mantém por muito tempo o que não é prazeroso. Né? Então, tem que saber tornar esse caminho, tornar esse processo prazeroso. Esse é o primeiro ponto, né? Esse é um ponto importante, né? Você tocou no assunto que eu também gosto muito, que é as pessoas não se veem velhas, né? Uhum. As pessoas não se veem na terceira idade. Sim. Então, as pessoas não constroem a sua Uhum. vida na terceira idade. Uhum. Como é uma coisa que eu falo assim, não importa onde você vai morar, né? Você está morando em Vila Velha, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, em qualquer lugar. Seu corpo é sua morada Uhum. sempre. Sim. Você cuida do seu corpo para ser sua morada na terceira idade? A gente precisa lembrar que a maior causa de internação entre idosos é queda. E se a gente não cuidar da nossa massa muscular, a gente vai cair, vai adoecer e vai internar com a chance de ter uma complicação grave no hospital. Então, as pessoas não cuidam do seu corpo, né? Não se preparam para isso, né? Não se preparam de forma adequada para chegar lá na frente, né? E aí diz muito de uma dificuldade de pensamento a longo prazo. A gente tem o costume de pensar no agora, mas e lá na frente? Para a gente chegar lá na frente, a gente tem que começar a construir agora. A gente tem que começar a se comportar de modo que eu chegue lá na frente bem, com bem-estar, com segurança, com autonomia, né? Eu acho que pensando em longevidade é isso, é pensamento a longo prazo. E entender que eu preciso me comportar agora, começar a fazer agora para eu colher lá na frente, para eu chegar lá na frente bem. Então, esse pensamento é um pensamento que as pessoas têm muita dificuldade. A gente é muito imediatista. A nossa sociedade impõe o imediatismo o tempo inteiro. Né? Coisas rápidas, coisas fáceis. E esse é uma grande armadilha, né? Para a gente. E ter essa habilidade é algo a ser desenvolvido. Pensar, de abrir mão das recompensas imediatas em prol de um bem maior lá na frente, é a grande sacada para a gente conseguir construir hábitos saudáveis, duradouros e chegar lá na frente bem. Né? Então, é abrir mão dessas recompensas imediatas, que são armadilhas o tempo inteiro do nosso dia a dia, com pensamento lá na frente, no longo prazo. E a gente cai facilmente nessa armadilha, né? O tempo inteiro. Porque o mundo o tempo inteiro está oferecendo prazer para a gente imediato, Perfeito, né? prazer imediato. Hoje a gente não precisa nem de pensar o que a gente quer assistir. O YouTube, a gente entra, o YouTube já sugere pra gente o que a gente vai assistir ali de acordo com as nossas navegações anteriores. Então, a gente não tem o trabalho nem de pensar no que a gente quer assistir, que o YouTube já vai lá, sugere o próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. Netflix, a mesma coisa. Tá ali, o vídeo que você já viu, o vídeo já traça todo o seu perfil ali, não te dá o trabalho de pensar no que você quer assistir, né? E comidas hiperpalatáveis, são prazeres imediatos, né? Que a gente muitas vezes tem dificuldade de abrir mão daquilo em prol de uma saúde melhor, né? Então, todas essas armadilhas que estão o tempo inteiro no nosso dia a dia, nos forçando a prazeres rápidos, imediatos, que a gente tem que ficar muito atento a isso. Muito atento. E saber reconhecer o que a gente vai ganhar abrindo mão disso. Né? Saber o que a gente ganha ao dizer não, né? Exato. O que a gente ganha ao dizer não, ao abrir mão daquela recompensa imediata, aquele prazer imediato ali. Quando a gente entende isso, a gente consegue dizer não, a gente consegue... eu falo, cada escolha é uma renúncia, mas a renúncia ela não é um peso sempre. Eu renuncio a alguma coisa aqui, mas eu sei que o que está por vir pode ser uma recompensa maior do que essa que eu vou ter agora. Sim. Então, a renúncia não tem que vir como um peso. Não tem que vir como um sacrifício. Entende? Eu estou abrindo mão de alguma coisa agora, mas por uma coisa que eu vou saber esperar. E vai vir uma recompensa talvez até melhor que essa de agora. Aquilo que a gente falou no início, já vi isso em alguma dessas redes sociais, que é aquela história de por que o prazer, né? Por que os bons hábitos, né? Sim, são tão difíceis de serem estabelecidos, né? Enquanto os maus hábitos, os vícios são tão fáceis, né? É justamente por isso. Repara só, os maus hábitos, eu me comporto agora e eu tenho uma recompensa imediata.
né? Os bons hábitos é E o o preço contrário. vem E o depois. preço vem lá na frente. A consequência negativa dos maus hábitos é lá na frente, né? E o reforço ele é imediato. Por exemplo, para um fumante, ele sente alívio, ele sente um prazer em fumar. A consequência negativa desse comportamento vai vir lá na frente. Um câncer, seja lá o que for. Vai vir lá na E é um frente. número muito grande de doenças E é que um tem. número muito grande de doenças, tá? Já os bons hábitos é o contrário, né? Os bons hábitos, eu abro mão da recompensa imediata, nem sempre é prazeroso que eu vou sentir na hora, mas em prol de uma recompensa maior que vai vir a médio e longo prazo, né? Por exemplo, academia. Vamos colocar atividade física. Atividade física nem sempre naquele momento, na hora que eu tô puxando a barra ali, fazendo força, não é prazeroso. Você pode perguntar a qualquer bodybuilder que tiver aí, na hora que ele tá puxando, fazendo aquela força, aquele esforço todo, não tem muito prazer ali. O prazer pode vir segundos depois, minutos depois. Mas naquele momento não tem prazer. Mas é uma construção que vai trazer algum benefício para ele a médio e longo prazo. Mesma coisa, comida hiperpalatável, por exemplo. Né? Tem prazer, uma pizza é muito gostosa. Para quem não sabe, comida hiperpalatável é comida rica em açúcar, gordura saturada, sódio. E é prazeroso comer uma pizza, comer um hambúrguer, comer uma batata frita. Né? A consequência negativa disso é um acúmulo, vem a longo, médio prazo. Né? E os bons hábitos, a recompensa é lá na frente, é saber esperar por essa recompensa. Né? Exatamente. E eu costumo dizer para todo mundo lá no consultório, quando chega, nessa troca, eu falo assim, olha, gente, se você quiser pecar, você precisa rezar, né? Então, assim, para cometer alguns desses deslizes, você precisa estar fazendo alguma coisa pela sua saúde, né? Uhum. Então, e essa construção desse hábito é que fica mais. Porque pô, toda hora tá ali, olha, não, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, isso Uhum. aqui vou me dar. E aí é difícil competir com isso. Difícil, é É muito difícil. difícil competir. É difícil competir, é difícil competir. Mas eu acho que a chave está nisso aí que eu falei. É você conseguir enxergar os benefícios de abrir mão daquilo em prol de algo melhor depois. Esse é um exercício diário que a gente faz, é uma construção, né, de uma hora para outra. Quando a gente fala de autocontrole, de disciplina, de foco, muitas vezes as pessoas pensam que é um comportamento, mas não é. É um conjunto de comportamentos que me faz ter disciplina, é um conjunto de comportamentos que me faz ter autocontrole, é um conjunto de comportamentos que me faz ter foco, né? Não é algo isolado, né? É uma construção, desenvolver habilidades para tal. Né? Eu costumo dizer que dentro dessas de longevidade, a gente tem ali uma série de pilares, Uhum, né? Dentro dos pilares biológicos, são variáveis biológicas, que a gente fala da pressão arterial, da relação cintura, estatura, a gente fala, né, do colesterol, sim. da glicose, né, alguns hormônios, e esses são variáveis que são mais fáceis da gente Uhum, fazer. Essas, você vai no consultório, tem uhum, remédio, isso ali e a pessoa sai dali convencida, olha, o remédio vai resolver meu problema. uhum, Só que tem um monte de outras coisas que chegaram, que antes deles ter todas essas alterações biológicas, ele passou por várias alterações comportamentais que levaram aquilo ali. uhum, Né? E aí são os principais pilares que eu considero. Para mim, o maior de todos, sim. né, eu acho a atividade física, o Uhum, exercício, dado o impacto que ela tem em todos os outros, uhum, né? Alimentação, uhum, o sono, uhum. né? E saúde mental. Perfeito. E vamos ver que você tocou no assunto aqui de alimentos hiperpalatáveis, Uhum, né? Porque talvez seja talvez seja a luta mais ingrata que a gente tem, porque a gente uhum, tem de um lado a indústria alimentícia uhum, pesquisando o tempo todo como deixar as pessoas dependentes da comida. uhum, É interessante ter um estudo mostrando, né, comparando o efeito do açúcar, por exemplo, com droga, uhum, e estudando o cérebro com espectroscopia, na ressonância magnética. uhum. A pessoa, depois de ingerir uma quantidade grande de açúcar, o cérebro fica igualzinho a pessoa que usou cocaína. Uhum, Ou seja, ele fica absolutamente aceso, absolutamente estimulado,
E a gente sabe que isso você tem uma descarga muito grande de neurotransmissor, né? Toda aquela formação da recompensa ali no cérebro, entre dopamina, e aquilo ali vai se tornando, a pessoa vai usando aquilo cada vez mais, mais e mais, essa recompensa vai diminuindo, ele vai precisando cada vez mais frequente, mais dose, e aí vem obesidade, colesterol, pressão, Sim, tudo isso, né? sim, perfeito. Exatamente. Quanto mais estímulos dopaminérgicos a gente obtém, mais a gente vai precisando deles. Né? O usuário de cocaína, por exemplo, como você citou, quanto mais ele usa, mais ele precisa daquilo para suprir aquela necessidade, que no início uma dosezinha supre, depois aquela mesma dosezinha não vai suprir mais, né? Vai precisando a gente vai precisando cada vez mais de estímulos dopaminérgicos para suprir aquela necessidade que no início, com pouca dose, supria. Isso com qualquer coisa, né? É muito legal essa questão, né, de vício, de hábito, porque no nosso cérebro, vício e hábito se constituem no mesmo lugar, no estriado, no mesmo lugar. Vício e hábito é a mesma coisa neurobiologicamente falando. Né? O que difere o vício de um hábito é um é funcional e um é disfuncional. Um vai te trazer benefícios, outro vai te trazer pontos negativos. Né? Mas é interessante essa questão, que muita gente não se dá conta disso. Um vício e um hábito é a mesma coisa. Né? E aquele hábito ruim pode se tornar um vício, né? Sim, exatamente. A necessidade né, daquele estímulo ali, ele vai se tornando dependente daquele estímulo. A circuitaria, né, no nosso cérebro é a mesma. Né? E aí a pessoa que está lá lutando contra isso, porque a gente tem toda essa pesquisa da indústria alimentícia. É interessante uma coisa que a gente falou aqui no podcast anterior com a nutricionista, que da formação do paladar, que o nosso paladar se forma ainda quando somos um feto, né? A gente está na barriga. Sim. E aí tem um outro estudo bacana que é mostrando a criança, quando a mãe ingere açúcar, eles fazendo ultrassom em 4D, a criança nitidamente sorri, né? Ela muda a expressão facial com aquele estímulo do açúcar. Então, assim, aquele estímulo já vem desde intraútero. Tem até uma questão que quando a mulher está grávida, que quer descobrir o sexo do bebê, vai fazer ultrassom, às vezes fala assim, come um chocolatezinho antes de ir, para a criança ficar mais agitada dentro do útero e você conseguir ver o órgão para você descobrir o sexo. Tem até essa questão de, então, quer dizer, o açúcar realmente tem efeito no feto. Né? E faz esse efeito estimulante, né? Você vê que ele também tem a recompensa, não é só a mãe, né? E dali ele já nasce já com aquela vontade do doce. E aí, para todo mundo que tem em casa, como eu falei, talvez seja o mais difícil da gente conseguir mudar. Sim, né? A alimentação. Porque a oferta é muito grande. Né? Se a gente parar para pensar, né? Eu me lembro na adolescência que vinha aqui para Vila Velha, tinha um supermercado, poucas vendinhas espalhadas aqui na cidade, lanchonete eram 3 ou 4. Hoje não, você tem um monte de supermercado, entre cada supermercado você tem mais um monte de restaurante, um monte de lanchonete. Então a comida ficou barata e a oferta ficou gigantesca. Como competir isso? Como criar um hábito de se alimentar bem para competir com isso? Perfeito. Tem alguns pontos que são muito importantes na hora de criar hábitos. Vamos focar então no que você está falando aí da alimentação. Né? O primeiro deles, para eu formar um hábito de me alimentar bem, eu preciso deixar o estímulo claro. O estímulo vai ser o gatilho, vai ser o que vai chamar minha atenção para eu me comportar. Então, imagina só, eu chego na cozinha, tem um belo de um bolo de chocolate lá na cozinha. Eu estou de dieta, tem um belo de um bolo de chocolate. Aquilo dali é um estímulo para eu me comportar. Eu estou com fome, vou chegar na cozinha, tem um bolo de chocolate. Qual é a chance de eu ter algum tipo de autocontrole ali? Baixa, porque tem aquele estímulo me chamando ali. Agora, imagina o contrário. Se eu chego na cozinha, não tem esse belo bolo de chocolate, tem na minha geladeira recheada de frutas, já lavadas, prontinhas ali. A chance de eu ter o autocontrole ali
vai aumentar. Mas o que é o autocontrole? Nada mais é do que o arranjo ambiental que eu vou fazer para favorecer o meu comportamento. Entende? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala em desenvolvimento de hábitos. É o ambiente. Esse é um ponto que eu toco muito. A gente tem que manejar o nosso ambiente de modo que favoreça, que facilite os nossos hábitos. Então, esse é um ponto, é tornar claro o estímulo. Né? Então, eu estou de dieta, então que eu não tenha em casa alimentos que possam me tirar do meu foco ali, né? Tirar do meu plano alimentar, e que eu tenha em casa sempre os alimentos necessários para eu me manter no meu plano alimentar. Então, isso é um arranjo ambiental que eu faço, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é tornar aquele estímulo, aquele comportamento minimamente que chame minha atenção. Tem que ser, eu tenho que saber preparar. Isso é um ponto muito importante, doutor Heron. Saber preparar o próprio alimento. Esse é um ponto importante, porque imagina se você vai se sustentar muito tempo comendo um frango anêmico, só com sal. Não dá, né? Eu Não fico vendo a dá. dieta dos bodybuilders, frango e arroz, não dá, né? Então É muita torna isso, disciplina. sabe, aprende, pega umas receitinhas na internet, práticas, fáceis, gostosas, nutritivas. O que mais tem aí na internet é receita legal disso, sabe? Tem que tornar atraente. Essa é a palavra que eu queria achar, atraente. Senão não se sustenta. Eu não vou querer frango anêmico todo dia. Varia, tem várias formas de fazer um frango, uma carne magra, frutas de diversas maneiras, modos de preparo diferente, enfim. Tornar, então, atraente. O terceiro ponto, tornar fácil. Esse comportamento que eu quero adquirir, quanto mais... Nosso cérebro ele gosta de previsibilidade e de facilidade. Nosso cérebro é preguiçoso. Então, quanto mais fácil tiver aquilo, mais rápido eu vou formar um hábito, tá? Frutas sempre lavadas na geladeira, alimentos práticos prontos na geladeira. Você vai chegar à noite cansado depois de um dia inteiro de trabalho. Você tem lá o iFood para você pedir, você tem ou não tem nada em casa. Você vai ter que preparar alguma coisa. A chance de você pedir um iFood vai ser muito grande do que você ter que preparar. Então, tira um dia da semana e organiza a sua alimentação. Sabe? Deixa tudo planejado, deixa tudo organizado, deixa coisas prontas, fáceis. Então, tem que facilitar ao máximo um hábito, tá? E o quarto ponto é tornar prazeroso. Um hábito ele tem que ser prazeroso para que você consiga se manter por muito tempo. Se não for prazeroso, você vai fazer 1, 2 semanas, você está ali motivadão no início, você vai fazer. Mas a motivação vai baixar e você não vai fazer mais aquilo. A motivação ela é muito importante. Porque se não tivesse neurotransmissor envolvido... Perfeito. A dopamina ela tem que ser liberada para poder eu agir, né? Então, a motivação ela é muito importante, só que a gente não pode depender dela, né? Eu estou motivada, eu vou fazer. Eu não estou motivada hoje, eu não vou fazer. Aquele dia você acordou mal. Perfeito. Nem todo dia eu vou acordar motivada para comer bem, nem todo dia eu vou acordar motivada para ir fazer minha atividade física. Mas, independente da minha motivação, eu sei que tem que fazer, eu vou fazer. Mas a motivação ela é importante, sim. Né? A motivação é... dopamina no cérebro do rato. Próximo, centímetros de distância do rato, colocaram uma para aquele rato, né? Já tinham visto que aquela comida era centímetros de distância. Então, lembra que tem um eletrodo inibindo a liberação de dopamina no cérebro do rato. O rato, ele não foi em busca da comida. E aí, os pesquisadores foram, pegaram essa comida e encostaram no rato. Ele comeu. Então, o que demonstrou? Que ele não teve motivação, não tinha dopamina no cérebro, ele não teve motivação para buscar aquela comida. Não tinha iniciativa. Não tinha iniciativa. E está ligado ao movimento motor mesmo, de ir em busca do que é prazeroso para você. Então, tem que ter ir atrás do prazer. Ir atrás do prazer, exatamente. Exatamente. Né? E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer para que isso ocorra. Né? Por exemplo... eu gosto muito de assistir podcast, né, de atividade física, de pessoas com bons hábitos, né? Quando eu assisto um podcast de alguém fazendo uma atividade física, eu tenho uma
vontade danada de trocar minha roupa e correr, ir para academia. Ou seja, eu prevejo uma recompensa com aquele comportamento. Isso que vai me fazer agir. Esse é o papel da dopamina, da motivação, né? Quando a dopamina ela é liberada no nosso cérebro em maior quantidade quando eu prevejo uma recompensa. Não é nem quando eu estou em contato com ela. Quando eu estou em contato com ela, também tem a liberação. Mas a quantidade maior é quando eu prevejo uma recompensa. Ou seja, você está vendo o resultado. Eu estou olhando o Exatamente. resultado ali. E Perfeito. é ali que eu quero chegar. Exatamente. Então, Então, isso, com certeza, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas assim, tem um impacto importante isso para depressão, né? sim, total. A pessoa vai perder essa motivação. Vai perder essa motivação. Então, é importante ela ter em mente o que ela quer, né? Saber, ter um motivo para agir. A motivação é isso, né? Um motivo para agir, né? E sempre com a atenção voltada ao processo, né? Quebrando em pequenos comportamentos, isso é muito importante também para a criação de hábitos, né? Muitas vezes a gente quer, eu quero emagrecer. Mas espera lá, o que você tem que fazer para emagrecer no seu dia a dia? Né? E aí uma coisa legal é você enxergar as recompensas diárias. Porque o emagrecimento ele vai levar... Lembra aquilo que a gente estava falando? É o longo prazo. Vai levar um tempão para você ver uma diferença. Em geral, as pessoas veem apenas a balança. Sim. Porque é o que ele tem acesso, Perfeito. né? Uhum. Ele tem acesso. Hoje até se popularizou aí, você ter as balanças aí de composição corporal, que fazem a bioimpedância para medir o percentual de gordura, mas como elas são pouco precisas, elas acabam deixando as pessoas um pouco mais perdidas, né? E mulheres, principalmente, que são mais ligadas ainda nisso, a variação, por exemplo, do hormonal ali, você vai medir a composição corporal ao longo do ciclo, ela vai mudando, né? Porque você tem mais retenção hídrica, menos. E aí o foco acaba ficando massa geral do corpo. Sim. Aí chega lá, não, reduziu o peso, aí a pessoa desmotiva. Exato. E vou na recompensa, eu quero um chocolate, eu quero um hambúrguer, uma Então, pizza. A sacada aí, para não cair nessa armadilha, é você enxergar as pequenas recompensas que você está tendo com aquele comportamento. Tá? Lembra que eu falei? Saber onde quer chegar é importante, mas o processo é mais importante ainda, senão você não chega lá. E aí é identificar, poxa, tá, meu peso na balança não mudou, esquece isso. Mas eu estou dormindo melhor, né? Eu estou tendo mais energia no meu dia, aumentou meu foco atencional. Olha quanta coisa que a gente... Isso é interessante porque, assim, a gente pergunta, né? Eu faço no consultório, e a gente tem um questionário eletrônico que ele responde no celular já para mudar o estilo de vida, para ele conseguir enxergar tudo. E ele fala, não, mas eu não mudei o peso. Mas aí pergunta, como é que está seu sono? Ah, não, melhorou. Como é que está a sua sensação de cansaço? Melhorou. Então, como é que você não melhorou? As pessoas não percebem esses pequenos ganhos. E aí está focado só no peso. No quilograma que está apresentando lá. Perfeito, exatamente. E aí se esquece do ganho, que é mais importante, que é saúde. Exato. Né? Vamos só dar alguma coisa para você ali, que é colocar o exercício na sua vida. Perfeito. Coloca ele e depois a gente vai para o segundo passo. Né? A gente fala assim, olha, quando você saiu do 0 para 1, você já ganhou 1, você já ganhou 100%. Quando você sai do exercício e vai para a alimentação ou para o sono, aí você já ganhou mais 100%. Aí depois as coisas começam a se encaixar e começam a ter a diminuição dos ganhos. Por quê? Porque o exercício já melhorou o sono, né? A alimentação também já melhorou o sono e por aí vai. Excelente. Né? Essa é uma excelente estratégia para poder eliminar um hábito ruim. Né? Inserindo um bom hábito no lugar dele. Fazendo com que... Não é nem colocar no lugar, mas o bom hábito ele vai sujar esse hábito ruim. Vai fazer com que ele se enfraqueça frente a esse outro hábito, né? Por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar. Uma ótima estratégia é iniciar uma atividade física, principalmente uma atividade física que necessite de uma requer um pulmão, como é que a gente fala? Uma resistência maior. Por quê? Vamos supor, uma corrida. Né? Precisa de uma resistência danada. Então, a corrida, o cigarro, ele vai sujando o hábito de corrida. Eu vou vendo que meu rendimento não vai evoluir tanto,
tal, e aos poucos eu vou diminuindo o cigarro, vou vendo mais resultado na corrida, vou querer diminuir cada vez mais o cigarro. Ou seja, um bom hábito vai sujar um hábito ruim e vai substituí-lo depois. Tem um estudo do início da década de 90, onde ele compara várias estratégias para parar de fumar. Uhum. E eles colocam várias coisas, vários exercícios, medicamentos. E engraçado que no exercício, realmente, a natação era o que implicava mais. Né? Por quê? Porque a natação você precisa ter você precisa ter uma capacidade pulmonar maior. Você já está trabalhando ali dentro da água e a água já comprime o seu tórax, já diminui a sua capacidade de expansão. Então, a sua percepção de que você está muito ruim aparece mais. Perfeito. E faz as pessoas se atentarem que ela está na hora ou já passou da hora de parar de fumar. Né? Aliás, a gente devia nem começar a fumar, né? Isso foi outra indústria que a gente passou, mas que tá vencendo aos poucos, né? Tá acabando cada vez mais, né? É um hábito que tem... É interessante que tu fala assim, mudar hábito. Antigamente era um hábito absolutamente aceitável. Perfeito. Você podia fumar em qualquer lugar, você podia fumar até em avião, né? A gente fumava dentro do avião. Sim. Você estava lá e estava todo mundo fumando, né? Depois criou uma ala para fumantes no avião, mas mesmo assim pegava todo mundo. Você não, agora não pode fumar no avião. Aí depois você não pode fumar no restaurante. Agora você não pode fumar em lugar nenhum, você não pode fumar nem no bar mais. Você tem que sair Isso do inibe também um pouco as pessoas, né? Gera uma certa vergonha também, né? Poxa, então não é um comportamento aceito mais. Né? E essa questão do ambiente que você está falando é muito importante. O hábito do cigarro é um dos mais difíceis da pessoa largar. Justamente por quê? Porque está entranhado em diversos ambientes. Tá? A pessoa, como você falou, a pessoa fuma em casa, fuma no trabalho, fuma na rua, fuma... Justamente por isso, por estar associados a diversos ambientes, é um dos hábitos mais difíceis da pessoa deixar. Não, e as propagandas do cigarro eram maravilhosas, né? Fumar era inteligente, era esportivo, né? Era rural, era sedutor. Tudo. Exatamente. Então era tudo de bom, né? Fumar. E aí só não falava do preço que pagava depois. Sim. Exato. Né? E realmente essa tolerância. Um outro, até dentro do hábito alimentar, que é interessante, que foi sal. Né? Tá demorando a pegar aqui, mas a gente vê que assim, países da Europa, da América do Norte, de tirar o sal da mesa dos restaurantes. Teve uma lei aqui também, Sim, né? Disso aí. Né? Só se revelou contra ela, mas assim, quando você tira o sal da mesa, não é que você te proibiu de comer sal. Só de não ter o sal na mesa, o gatilho, não te né? lembra de usar o sal na comida, né? Sim. É o bolo de chocolate que eu falei, né? É o gatilho tá ali, tá te chamando. Por que você não vai usar? Tá ali é tão bom colocar um salzinho na batatinha. Por que tá ali? Por que eu não vou usar? Né? Então, se ele não tá ali, não tá o gatilho. A gente esconde o gatilho, né? E dificulta o nosso comportamento. Perfeito. E outra coisa, a gente teve aqui num podcast sobre sono, né? Sono é algo extremamente importante para a gente viver durante o dia. Assim, se tem algo que a gente possa usar para a gente definir, né? Que a gente passa a maior parte da nossa vida fazendo é trabalhar. E como o sono impacta no nosso trabalho. Desde a concentração, o raciocínio, o bom humor, tudo ali depende. Está sonolento, sensação de cansaço, final do dia. E aqui, num podcast anterior que a gente fez sobre sono, a doutora Zuleika falou para a gente, assim, olha, e foi uma coisa que eu assimilei ali naquele dia, né, que a gente vai, todo a gente aprende alguma coisa aqui, que o sono, melhorar o sono é realmente você tomar a decisão de mudar seu hábito. É uma construção. É uma construção, né? Como você parar de fumar, fazer exercício e mudar a sua alimentação. Então, vou melhorar o meu sono. A exceção daqueles casos realmente de insônia, né? Terminal, que a pessoa tem. Mas o sono a gente... Sim, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia. Às vezes, quando a gente fala de higiene do sono, de ciclo circadiano, as pessoas pensam que é só o que a gente faz horas antes de dormir ou minutos antes de dormir. Mas não. A gente tem que ir construindo desde o momento que a gente acorda.
Por exemplo, um ponto importantíssimo também para regular ciclo circadiano, para fazer com que a gente durma melhor à noite, tenha um sono mais regulado, é expor a luz natural ao acordar. É uma coisa simples de se fazer, né? É a luz entrar, não precisa de sol, é luz natural, não precisa de sol, né? A luz vai entrar pelo seu globo ocular e vai acionar regiões do nosso cérebro para dizer, opa, vamos lá, começou o dia, vamos começar a funcionar tudo aí dentro. Né? Então, se expor, chega, abre a janela, acordou 5h30, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, abre a janela, abre a casa, deixa a luz natural entrar. Então, são coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, durante o nosso dia, para poder chegar lá à noite, dormir melhor. Evitar cafeína, né? Não só café, cafeína após as 15 horas. Né? E aí, lembrando que tem refrigerantes que possuem cafeína, então também tirar refrigerante após as 15 horas, diminuir a luz branca da casa à noite, deixar só poucas luzes amarelinhas lá, diminuir os estímulos, né? Celular, né? Depois, lá em casa, eu, por exemplo, depois das 20, eu durmo cedo, durmo 9h30 da noite, eu tô dormindo. Então, 19h30, hoje você vai atrasar então. meu sono. Por um bom motivo. Exatamente, é isso mesmo. Então, depois das 19h30, por exemplo, não olho mais celular, porque é muito estímulo, né? Não é nem só de iluminação. Né? São estímulos dopaminérgicos que vão me gerar certa ansiedade, vai atrapalhar meu sono. Então, diminui todos esses estímulos horas antes de dormir também. Então, são coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia para poder regular. Né? Muitos pontos importantes aí que a gente pode trabalhar para poder ter uma noite de sono mais tranquila. Né? Por exemplo, álcool. O álcool é uma coisa também que atrapalha muito o nosso sono. Muita gente acha que quando eu bebo, eu bato na cama e apago. Mas não é bem assim. O sono não fica um sono de qualidade. Você pode bater e apagar. Mas você pode bater na cama e dormir, apagar. Só que o sono, ele não vai passar por todas as fases. O álcool não permite que o sono passe por todas as fases necessárias para você ter um sono reparador. Né? Então, a gente acha que... Por isso, muitas vezes, acordei cheio de ressaca, mas às vezes nem ressaca de enjoo. Você vê que você fica mole, você fica... O sono não foi reparador. Não foi reparador, exato. Isso do álcool é interessante, porque assim, o álcool é uma substância que ele tem vários efeitos, né? Uhum. Ele começa com um efeito estimulante e vai parar com um efeito depressor. Perfeito. E aí é interessante quando você está na fase estimulante, você tomou um pouquinho só de álcool, ele vai atrapalhar seu sono porque você está na fase totalmente de euforia. E quando você está naquela fase que ele está totalmente deprimido, ele relaxa tanto as vias aéreas que ele acaba fazendo a apneia obstrutiva, né? Sim. Então, exato. aí o ar não entra direito e aí o sono vai ficar superficial porque o ar não está entrando direito, o cérebro vai ficar se despertando. Ou seja, tem impacto. Por mais que a gente não perceba esses impactos ou não tome conhecimento, mas tem do nosso sono também. E aí, dentro da questão do sono, a gente falou... o tanto que o que a gente faz, né? Que a gente já falou aqui do exercício, mas o tanto que a alimentação impacta com o sono, né? Total. De novo, o que ele falou do hábito angular aí, né? A alimentação vai lá afetar no nosso sono à noite, né? Porque a qualidade do nosso alimento vai afetar nosso sono, né? Sim. E vice-versa. O nosso sono também vai afetar, a qualidade do nosso sono vai afetar a maneira como eu vou me alimentar no dia seguinte. Entende? Quando eu não tenho um sono reparador, uma parte do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal, né, que está atrás da nossa testa, ele tem atividade diminuída. Né? Quando eu estou privada de sono, meu córtex pré-frontal tem uma atividade diminuída. Isso vai impactar nas minhas escolhas alimentares no dia seguinte. Eu vou ficar mais impulsiva, né? Eu vou ter menos controle. Essa parte, ela trabalha muito com a nossa razão, né? Fazer o certo, mesmo sendo mais difícil. Para quem está assistindo e não entende, assim, o córtex pré-frontal ele é responsável por fazer o controle das nossas ações. Perfeito. Ela falou assim, ter a razão. Olha, exato. Quero comer aquilo, mas eu não devo. Perfeito. Não posso. Não, eu quero fazer isso, mas é eu a parte não mais devo. racional do nosso cérebro, né? É a parte que vai fazer com que eu me comporte, mesmo fazendo o mais difícil, mas que eu faça por ser o correto a se fazer naquele momento. Né? Não vai pelo mais fácil.
né? E isso, até o estudo disso abre um monte de campo de estimular o córtex Sim. pré-frontal, né, com onda magnética, para ver se melhora o controle, Uhum. sobretudo em pessoas obesas que não conseguem Ter controlar a esse compulsão por controle, sim, alimento, né? sim. Então, E, o sono vai ter um impacto direto na minha alimentação também. Né? Vai fazer com que eu consiga me alimentar. Um sono de qualidade vai fazer com que eu consiga ter maior controle das minhas escolhas ali. O que eu vou me alimentar, o que eu não vou me alimentar. Se meu córtex pré-frontal não funcionar bem, minha impulsividade vai lá em cima. E aí eu vou fazer escolhas erradas ali. Vou pelo mais fácil. quando você parar no self-service, você vai pegar Pegar tudo tudo. aquilo que não devia, né? Você Exato. sabe, mas aquilo está gritando o seu nome lá, Exatamente. né? Aquele pastel frito gritando, pelo amor de Deus, me pega, Exato. né? E, e aí muito importante nessa história, em tudo isso, né? Uma coisa que chamou muita atenção para a gente, e as pessoas começaram talvez a ter um pouco mais de atenção com saúde mental agora na pandemia, né? Uhum. Porque todo mundo teve um prejuízo grande Sim, durante a pandemia, né? sim. A falta de socialização Uhum. levou a um prejuízo da saúde mental. E quanto isso pode impactar nessa formação desses hábitos, em controle desses hábitos, né, você não está com a sua saúde mental em dia. Importante, né? Eu preciso estar emocionalmente bem para poder conseguir fazer minhas escolhas mais adequadas. Isso interfere em diversos pontos, né? E um ponto importante, falando de longevidade, que você estava tocando no início, em termos de saúde mental, como você estava falando, você falou do fator social. E o fator social é muito importante quando a gente fala de longevidade, né? A rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, eu não estou falando de 5, 10 pessoas. Rede de apoio pode ser uma pessoa, mas é a pessoa ter aquela segurança de ter com quem contar. Né? Então, esse fator social é muito importante para quando a gente fala de saúde mental. Né? É um pilar muito importante para isso, o fator social. Então, a gente foi privado durante muito tempo nesses os últimos anos, assim, né? A gente ficou privado muito tempo desse fator social que é muito importante. Né? E agora as pessoas estão tentando reparar esse ponto aí, né? Reconstruir para poder seguir, né? E duas coisas nesse ponto interessante, como as pessoas mais idosas que ficaram Isoladas. isoladas, Uhum. a falta do convívio social acelerou muito a demência, né? Sim. Acelerou demais as demências, Uhum. né? Tinha um número grande de pessoas aí que, de repente, acabaram, já estavam totalmente já demenciadas e foi a falta do convívio social. Sim, depressão também, né? Essa É, falta do convívio social também tem um impacto grande na depressão, né? e aí né, voltando a falar até dessa questão do convívio, né, da rede de apoio, de como Uhum. lidar com isso, tem um maior estudo, né, que o estudo mais longo já feito no mundo, né, que é aquele feito, o estudo feito em Harvard, e que é interessante que eles pegam o que realmente fazia a pessoa ser longeva, né, ou Uhum. seja, viver mais e Sim. ter uma qualidade de vida melhor. Engraçado que não foi nenhum fator biológico, né? Foi Uhum. exatamente isso que a gente está falando, ou É. seja, ter um convívio social adequado, É. estar bem resolvido com as pessoas que o cercavam, né? Perfeito. Uma boa relação com seus familiares, com as pessoas que amavam, né, basicamente ter uma Sim. rede realmente de Rede de apoio apoio, sim. de pessoas que amam por perto Sim. foram determinantes Sim. nisso, né? Outro ponto importante também desse estudo é o manejo de estresse. Né? A importância de 4 pontos que eu vejo que são fundamentais, assim, né? Falando em longevidade, como a gente já falou todos, né? Atividade física, né? E até mesmo construir um corpo forte para lá na frente você ter segurança, você ter autonomia para conseguir fazer movimentos básicos, por exemplo. Então, eu preciso construir um corpo forte hoje para poder chegar lá na frente fazendo tudo isso, né? Com autonomia. A alimentação é nutrir o corpo com os nutrientes necessários, rede de apoio, né? Questão social e o manejo de estresse. São E, 4 pilares que eu acho muito isso está importantes para. aqui.
Agora, esse é um dado que a gente tem. A gente sabe que o estresse tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Sim. Né? O estresse é capaz de matar mais neurônio do que qualquer droga. Perfeito. Então, aquele estresse sustentado, ainda diário, aquilo destrói nos neurônios. Né? Aquilo vai... Nosso nível de cortisol aumenta a ponto de ser nocivo para o nosso organismo, né? Tanto Exatamente. periférico como central. E aquilo talvez seja uma das grandes causas também de demências, né? De Sim. vários tipos de demência. Então, para quem está em casa, como manejar estresse? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Como vai manejar estresse? Tudo isso que a gente falou, né? É um conjunto de comportamentos, não, como eu falei, não é um ato isolado, né? É um conjunto de comportamentos. Atividade física, alimentação, convívio social, a maneira como você enxerga as coisas também, né? Uma coisa é eu ir fazer uma caminhada num calçadão falando, puxa, que saco, eu vou suar, que negócio chato. Outra coisa é, nossa, olha só, eu vou apreciar o ambiente, eu vou apreciar essa praia e tal. A maneira é reformulação de pensamento mesmo. Sabe? A maneira como você vai enxergar as coisas. Você pode enxergar a coisa de um ponto de vista negativo e a mesma coisa você pode enxergar de um ponto de vista positivo. Então, tentar enxergar, tirar mais os pontos positivos do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Isso tem um impacto gigantesco no nosso dia a dia. Parece uma coisa boba de fazer, né? Aquela pessoa, quando a gente está com uma pessoa que só reclama, que vê ponto negativo em tudo. Nossa, mas está chovendo. Ai, que saco. Nossa, mas olha que delícia esse clima agradável, com essa chuvinha caindo. Então, essa reformulação de pensamento para manejar estresse... até no convívio, claro, né? Exato. Então, essa reformulação de pensamento também é muito importante no manejo de estresse. Uma pessoa que só vê o lado negativo vai ficar mais estressada também. Vai se irritar mais facilmente. Vai se irritar mais facilmente com tudo, exato. Até com as pequenas coisas do dia a dia. Exato, né? Exato. A formiga que passou perto do pão, da comida, exato, ou com tudo, vai ficando irritado. Agora, um outro ponto importante também nesse quesito de estresse é uma coisa... Você pode perceber que tudo que a gente está falando são coisas básicas, são coisas simples, mas que feita de maneira repetida se torna grande. Né? A gente não falou nada, nós não falamos nenhum suplemento. Não. Nós não falamos nenhum remédio. Perfeito, perfeito. São coisas básicas, comportamentos básicos tudo que a gente de graça, pode fazer. Né? Tudo de graça. Mas o que a gente estava falando do manejo de estresse, era algum ponto que eu perdi aqui que eu ia começar a falar e me perdi. Você começou a falar da pessoa que se irrita muito com as coisas do dia a dia. Estava com gatilho para alguma coisa aqui que passo... lembrei. Vamos lá. Um outro ponto importante da questão do estresse. Lembra que eu falei que nosso cérebro ele gosta de previsibilidade? Sim. Rotina. Rotina, quando a gente fala rotina, muita gente... Ai, que saco, rotina é maçante, é a mesma coisa todo dia, nananã. Senão ficou pejorativo, Exato. Né? Porque a rotina ficou pejorativo para o dia a dia, ficou pejorativo para relacionamento. Exato. Mas é necessário. A rotina ela é necessária para poder fornecer ao nosso cérebro isso que ele gosta, da previsibilidade, eu saber o que está por vir. Né? Até eu falo que para formar um hábito sem rotina... eu digo que é quase impossível. O custo de resposta tem que ser elevadíssimo. O esforço cognitivo, quando a gente não tem uma rotina pré-estabelecida, uma rotina organizada, o esforço cognitivo que eu tenho que fazer é gigantesco no meu dia a dia. Então, eu poupo muita energia tendo uma rotina. Eu diminuo o estresse, eu diminuo a ansiedade por saber o que está por vir. Né? Então, ter uma rotina... E é claro que a rotina ela tem que ser prazerosa. Né? A minha rotina não vai ser igual à sua. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua logística ali do dia a dia. Então, cada um tem que estabelecer a sua rotina. E ela tem que ser prazerosa. Não é porque é a rotina que vai ser maçante, que vai ser chato, que vai ser a mesma coisa todo dia. Não é isso. Isso parece que a gente vê lá, a pessoa coloca a rotina, outra quer fazer uma igual. Não é, você São não gosta das diferentes. mesmas coisas, né? Sua realidade diferente, você trabalha em outra coisa. Perfeito. Você está em outra cidade, você está em outro lugar. Então, aí vai ficar sem prazer nenhum, Sim, né? Exato. E aí, como é que estabelece uma rotina? É com planejamento e organização. Né? Ter uma agenda, né? A agenda eu falo que é muito importante. Assim, como que uma pessoa consegue
viver sem uma agenda, seja ela física, seja ela virtual. A gente tem aplicativos hoje, do próprio celular, no aparelho mesmo já tem lá o aplicativo lá de agenda. Então, colocar tudo o que você tem que fazer no seu dia a dia. Te dá um conforto mental tão grande saber que você não tem que ficar lembrando, o que eu tenho que fazer mesmo, o que eu tenho que fazer depois daqui. Tá tudo ali. Ir na costureira, trabalho, organizar minha alimentação, preparar minha alimentação, atividade física, tudo já pré-estabelecido. Isso é legal porque como é que a gente sabe que um hábito está estabelecido ou não? É quando eu não preciso ter um esforço cognitivo para poder fazer aquele comportamento. Por exemplo, se eu tenho minha hora da academia marcada lá para treinar, minha hora do meu treino, todos os dias às 6 da manhã. Eu não vai dar 5 e pouco da manhã, eu vou ficar assim, e aí, não não vou. Se eu tô nessa dúvida aí, é porque o hábito não está estabelecido ainda, tá? Agora, Ainda se não deu... virou. Ainda não virou. Agora, se deu 5 e pouco da manhã, eu automaticamente levanto, mudo minha roupa, de forma automática, o hábito é o quê? É um comportamento automático. Tá? Não requer um esforço cognitivo, um esforço mental para eu poder me comportar. É automático. Tá? Então é aí que a gente sabe que virou um hábito ou não virou um hábito. É quando não tem mais a necessidade desse esforço cognitivo, já virou automático. É isso que quando você falou aqui, né? Olha, vamos controlar o estresse rotina, né? Eu acho Aham, isso fabuloso aham, para quem tem ansiedade, porque tira as pessoas ansiosas ficam absolutamente desorganizadas sim. e aí passa o dia inteiro pensando num monte de coisas, esquece do que está e está sempre estressado porque Uhum, voltou, esqueceu, deixou um compromisso para trás, simplesmente porque não tem uma uhum, agenda, não tem um plano, perfeito. né? E isso é muito importante, sobretudo para aquelas pessoas que são obesas, Sim. que têm uma relação com o alimento ruim, que descarregam a ansiedade na comida. Uhum. Aí, ou seja, se a gente quebrar a ansiedade, criando uma rotina para o dia e uma rotina de alimentação, a gente Problema resolve duas resolvido. coisas de uma vez só, né? Sim, exato. Exato, é uma coisa simples. Eu gosto muito do planejamento semanal. Né? Tem gente que gosta de planejamento mensal e tal. Eu gosto muito do semanal. Eu tiro todo domingo, uns 20 minutinhos do meu domingo, abro minha agenda e coloco lá tudo que eu tenho que fazer. E os imprevistos, claro que eles vão surgir, a gente vai adequando ali, vai recalculando a rota ali, né, durante a semana e vai vai inserindo o que tem que inserir e retirando o que tem que retirar. Né? Né? Isso fica muito mais claro até mesmo para gente identificar, doutor, alguns gatilhos que estão nos atrapalhando e algumas coisas que a gente precisa inserir na nossa rotina para poder melhorar o nosso desempenho. Quando a gente vê aquilo ali de forma mais clara, a gente consegue mexer. Pô, isso aqui pode estar me atrapalhando, eu vou tirar isso aqui da minha rotina, eu vou inserir isso aqui. Vai fazendo os ajustes necessários ali, né? É. De novo, aquele negócio, né? Capacidade de você visualizar o seu futuro, né? Exato, exato. Ou seja, a gente não consegue visualizar o futuro a longo nem a curto prazo, né? Uhum. Ou seja, o planejamento é isso. Deixa eu visualizar meu futuro de curto prazo, segunda, terça, Sim, quarta, quinta, sexta, sim. até o domingo que vem. Então, Uhum. E essa é, viagem da vida que você gosta de falar também, que eu acho muito legal essa analogia que você faz, assim, de que nossa saúde é como se fosse uma viagem, né? A gente precisa planejar, precisa organizar para chegar lá na frente, chegar lá no nosso destino bem, né? Com as coisas certas, com as coisas necessárias e podendo usufruir daquele momento, né? Na viagem e na vida. né? Imagina você estar dormindo, Uhum. você dorme na sua cama, na sua casa, do jeito que você estava, num calor de Vitória, 38 graus, você dormiu com pijama leve e acorda na Sibéria, Uhum. Se a você não se menos 50 planejou, graus. imagina. E é isso que acontece com a gente quando a gente não Sim. planeja o envelhecimento, quando a Uhum. gente não planeja nosso corpo, nossa viagem e por aí, Perfeito. né? Então a gente tem que prestar atenção nos nossos comportamentos de hoje que vão nos levar à terceira idade, É o né? lugar que a gente quer estar, Ao né? lugar que a gente quer estar. E poder curtir neto, poder curtir a vida, poder viver uma aposentadoria Exato. tranquila, Com né? autonomia, segurança. Lembrar que assim, tudo isso, ele falou assim, olha, você controlou seus hábitos, melhorou seus hábitos com exercício, alimento, sono, saúde mental, reduziu o estresse. O que a gente ganha é bem-estar, né? Total. Qualidade de vida, né?
Eu gosto muito de usar o termo bem-estar ao invés de felicidade até, né? Porque o bem-estar é algo que eu vou construir, que eu vou, né? Não é algo momentâneo. A felicidade é um É um pedacinho dentro dele, pedacinho, né? é um momento. É É. um momento. E o bem-estar não, é o que eu vou construir. Né? Ele precisa ser construído, precisa ser desenvolvido, precisa ser lapidado, né? Com nossos comportamentos do dia a dia. Exato. É. E agora, assim, coisa importante. Como não se sabotar nesse processo? É, esse é um ponto importante, né? Mas eu vejo, doutor Heron, que o mais importante de tudo é o manejo ambiental para isso, tá? É como eu vou organizar meu ambiente, é o que a gente estava falando, é como eu vou organizar meu ambiente para que essa sabotagem não ocorra, sabe? Mesmo aquela questão voltando no bolo de chocolate. Se eu tiver disponível na minha casa um bolo de chocolate, eu vou estar me sabotando, certo? Passei ali na padaria, comprei, deixei ali. Vou comer só um pedacinho. Exato, exato. Por exemplo, para eu ir treinar, deixa a sua roupa já organizada no dia anterior, deixa a sua roupa já, o caminho que você vai fazer planejado, o que você vai fazer, tudo organizado, tudo planejado. É uma forma da gente evitar se sabotar também, né? Facilitar os comportamentos, né? Se matricula numa academia próxima da sua casa. Com tudo isso, a gente vai reduzindo a chance da gente se sabotar, a chance da gente procrastinar também. Né? Né? É organizando o ambiente para poder diminuir os gatilhos que vão te atrapalhar a fazer o que você deseja fazer. E inserindo os gatilhos que possam ajudar, facilitar o comportamento desejado. Acho que essa é a grande questão para poder não ocorrer essa autossabotagem. Sabe? É manejo ambiental, é organizar seu ambiente de maneira que facilite aquilo e esconder o que possa dificultar. Que possa atrapalhar. Atrapalhar. Exato. Não vai deixar nada no seu caminho. Não vai deixar nada do seu caminho. Paulo, assim, se você quisesse agora, aí eu vou deixar uma mensagem para quem está nos assistindo passar para frente. Né? O que você gostaria que as pessoas lembrassem do que a gente conversou aqui e passasse para frente? Acho que uma coisa que resume muito o que a gente falou é o quê? Faça o básico bem feito. Né? Não tem nada de extraordinário. Vamos parar de querer inventar moda, de querer fazer coisas monstruosas, radicais. Né? A saúde, a longevidade, eu acho que está no básico bem feito. É fazer o básico repetidas vezes, de forma constante. É muito mais fácil, é muito melhor para eu formar um hábito duradouro se eu fizer um pouquinho cada dia do que se eu fizer um montão e desistir logo ali na frente, me cansar logo ali na frente. Né? Então, é o acúmulo, é como juros compostos, né? O acúmulo daquele comportamento é que vai nos levar ao resultado que a gente quer. Então, eu acho que seria isso, é fazer o básico bem feito de forma repetida. Esse é o mais importante, de forma repetida, porque é a constância que vai me levar ao meu objetivo. Todos os dias, diariamente. 1% cada dia, né? Isso. Né? E uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, antes da gente terminar. Quantos anos você quer viver, Paulo? Eu quero viver até que eu tenha saúde. Eu quero viver até que eu tenha saúde para que eu consiga, né, viver bem, com bem-estar, de forma autônoma, né? Sem depender. Acho que ninguém quer chegar na terceira idade dependendo 100% de uma pessoa, de uma situação. Então, eu quero viver até que eu tenha saúde. Até o dia que eu tiver saúde, eu quero viver. Seja lá com 80, com 90, com 100 anos, isso eu não consigo estimar, mas até quando eu tiver saúde. Mas você está plantando para chegar. Estou plantando. Né? Minha parte eu estou fazendo. Eu falo assim, a população do mundo todo ganhou, né? Aqui no Brasil, nós ganhamos, basicamente nos últimos 50 anos, nós ganhamos 0,8 anos por ano de longevidade. Sem a população fazer nada. Nada. Né? Se a gente parar para pensar, os nossos hábitos até pioraram nesse período. O que a gente veio foi tecnologia e tudo. Nosso bem-estar diminuiu nesse período, a gente vive com qualidade em algumas coisas pior. E
E a gente vai ter um novo salto daqui para frente. E esse salto Uhum. vai ser maior ainda. Uhum. Então, a gente, para ter acesso a esse salto, a gente tem que continuar se cuidando, não fazer nenhuma bobagem para morrer antes da hora. Perfeito. É fazer bem feito agora para poder colher lá na frente, né? Exato. Paula, muito obrigado. Eu que Tá? agradeço, foi Muito bom o ótimo o nosso papo. bate-papo. Muito gratificante. Aprendi mais duas coisas importantes aqui que eu vou levar para a vida agora. Ah, Para legal. todos os dias. Legal. Tá Muito joia? bom. Obrigado Obrigada pelo convite. para vocês em casa. Né? Boa noite. Até a próxima. Daqui a 15 dias a gente está de volta com o podcast Saúde, né? Cuidados do Envelhecimento.